boas-vindas a vocês que estão aqui. Eu sou Júnior Azura, sou educador e supervisor da ação educativa aqui do MS Paulista. Muito feliz com a presença de todas e todes. Antes de eu apresentar a mesa, eu vou me apresentar, fazer uma autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, sou um gordo maior. Eu tenho cabelo crespo e barba crespa, escuras. Estou vestindo um look todo preto, em preto, camiseta preta, blazer preto, calça preta e um tênis lilás para dar um destaquezinho. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos que foram possíveis, pessoas que nos ajudaram a construir essa mesa e essa programação. Essa mesa chamada Tradicional e o Contemporâneo na Cultura dos Campos do Marajó. É uma mesa que acontece na programação pública, paralela à exposição de Luiz Braga. E aí eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Renata Bittencourt, que é a nossa diretora de educação, que embarca com a gente nessas navegações, nessas jornadas. Quero agradecer também, especialmente, a Beatriz Matucci, que é a nossa analista de projetos, que fez vários corres, viagens, contatos para que essa mesa acontecesse. Também gostaria de agradecer a toda a equipe de educadoras, educadores, enfim, todos os colegas da área de educação, que sempre tornam o nosso trabalho mais potente e significativo. Também as equipes envolvidas, evento, som, vídeo, limpeza, enfim, todo mundo do Centro Cultural. E, em especial, aos nossos convidados, convidadas, que hoje nós temos a presença do Bruno Apolônio, que é um nosso parceiro, nosso curador da programação Arquipélago Educativo. Agradeço, Bruno, sua presença. Também gostaria de agradecer, em especial, a ANPAC, a Associação dos Moradores do bairro do Pacoval, em Soure, no Marajó. E junto também o pessoal do Ateliê Artimangue, a Secretaria de Cultura do Pará e Rainha das Matas, esse coletivo, esse festival, que veio a brilhantar aqui também o nosso papo. Eu vou apresentar já os nossos convidados, antes de passar, para que vocês possam conhecê-las e conhecê-los. Bom, temos aqui conosco o Ronaldo Guedes. Ele é artista visual e ceramista natural de Soure, que, motivado pela rica herança cultural de sua região, voltou-se para a cerâmica, inspirando-se nas técnicas e estilos dos povos originários marajoaras. Também temos com a gente Agatha Felina, reconhecida por sua dedicação às causas LGBTQIAPN+, e pela idealização do concurso e Festival Rainha das Matas. Seu compromisso com a inclusão e a sustentabilidade tem gerado um impacto positivo na comunidade, tornando-o uma figura central na promoção de eventos que celebram a diversidade e a preservação ambiental nos campos do Marajó. Também temos conosco Sandra Rosa, que é coordenadora de Educação e Extensão do Sistema Integrado de Museus e Memórias da Secretaria do Estado de Cultura, Pará. É museóloga e especialista em inovação em unidade de informação e mestre em ciência da informação, pela Federal do Pará. Atuou como museóloga no Exército Brasileiro e Museu do Marajó, até 2024. Atualmente é coordenadora de Educação e Extensão no Sistema Integrado de Museus e Memórias. Muito obrigado, mais uma vez, gente, por toparem estar aqui com a gente. Também quero apresentar as nossas intérpretes de Libras, que estão aqui com a gente. Aqui ao meu lado direito está Rive Agra, é uma pessoa trans não binária, de olhos verdes, cabelos curtos, castanhos, sobrancelhas escuras com 2 riscos e tem tatuagens no braço direito. Também temos a Rose Santos, que é a nossa dupla de intérpretes, que é uma mulher cis branca, de cabelos loiros, cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos, usa óculos de grau e tem tatuagem no braço e ombro direito. Obrigado por estarem aqui com a gente. Bom, essa roda ela está organizada de uma forma com que os nossos convidados e convidadas possam apresentar suas iniciativas, para a gente conhecer mais um pouquinho. Acho que muita gente aqui já deve conhecer o trabalho e a iniciativa de cada um. E,
Em algum momento também, pós essa apresentação, a gente vai abrir para as perguntas, comentários, então sintam-se à vontade para conversar com a gente. A ideia é que seja mais uma roda de conversa, apesar de não estarmos exatamente em roda, mas essa é a ideia. Agora eu gostaria de pedir uma licença para vocês, que nós da educação ficamos muito impactados com a relação da exposição de Luiz Braga, em pensar também outros olhares para essa Amazônia e outros olhares, inclusive, para os territórios dentro da Ilha do Marajó. Então, essa programação ela vem de uma inquietação e de uma vontade mesmo nossa de ampliar, né, os nossos conhecimentos com esses conhecimentos ancestrais. E aí eu peço uma licença para ler um trecho de um poema chamado Obra-Prima, de Ailton Favacho, que é um poeta também no território do Marajó. Com licença, vou ler, talvez não da mesma forma que ele faria. Diz o seguinte, obra-prima. Num esboço Eldorado, obra-prima Marajó. Terra de lendas e sonhos, vaquejada e carimbó. Igaçaba de mistérios, de aruãs e de mundis, onde até búfalo bravo vira dócil curumim. Em praias de fantasia, caranguejo, água de coco, que nos tiram da memória qualquer vida de sufoco. Aqui São Sebastião navega com Nazaré, num barquinho de São Pedro que foi feito por José. Nossa chuva é de manga, tucumã e muruci, peixe vivo na canoa, camarão no matapi. Belas nuvens de guarás, sobre rios de encantamento, voam alto em alto mar, da campina ao firmamento. Santa Cruz do Arari, o Museu de Cachoeira, breves cuias de açaí, salva-terra hospitaleira. Tem Portel, Ponta de Pedras, Curralinho e Afuá, Chaves, Melgaço e Bagre, Gurupá e Muaná. Para fazer nossa alegria, tem diquinho e regatão, produzindo carimbó, que é o som da região. Nosso frito de vaqueiro, que delícia de comer, e o caldo de turu para nos fortalecer. Num esboço Eldorado, obra-prima Marajó. Eu acho que esse poema traz muita informação e muita poesia sobre esse território que muitos aqui devem conhecer, mas também começar a conhecer. Então, eu vou passar a minha fala para Bruno Apolônio, que é o nosso curador, para fazer uma introdução aqui desse contexto, desse território dos campos do Marajó. Muito obrigado, gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer uma breve introdução. A noite de hoje não é sobre mim, mas eu vou dar essa contextualização territorial e também patrimonial, e o que a gente está falando quando a gente fala de Marajó dos Campos, né? Gostaria que a gente, por favor... gente, primeiro slide, a gente gostaria primeiro de situar, né? Às vezes a gente não tem tanta oportunidade de visitar o Brasil inteiro. Nós mesmos sofremos com essa questão de sair da Amazônia, é caro também, né? Então, quando a gente fala de Marajó, a gente está falando desse grande arquipélago, na verdade, né? A gente costuma falar ilha, porque às vezes é um pouquinho mais fácil, mas, na verdade, é um arquipélago que tem de 2.000 a 3.500 ilhas, ilhotas, enfim, sempre em transformação. E, diante desse convite, né, aqui, a gente está apenas fazendo um recorte do Marajó dos Campos. Tá? Eu vou voltar atrás um pouquinho para me autodescrever. Eu sou o Bruno, sou um homem indígena de 39 anos, eu tenho cabelo curto, encaracolado, estou usando um óculos que é laranja, meio laranja, estou com uma blusa verde de camisa longa, mas eu tenho um casaco por cima dele, que é um casaco marrom. Estou com uma calça preta e um sapato preto também. Perdão. Voltando, a gente quer dar uma dimensão para vocês inicial, porque quando a gente fala em Amazônia, a gente está falando de várias Amazônias, e mesmo quando a gente fala do Marajó, são vários Marajós. E aqui a gente tem, como vocês podem ver, um arquipélago que tem 2 biomas muito demarcados, né? O bioma ali do Marajó das Florestas, que é um mundo à parte, e o bioma do Marajó dos Campos, onde nós vivemos, né? Onde nós vivemos lá em Soure, em Cachoeira, enfim, em outros municípios que estão ali ao redor.
que é interessante também da gente entender é que, embora seja relativamente perto, para ir ao Marajó, a partir de Belém, a gente tem uma certa distância, a gente tem uma logística. E mesmo dentro do Marajó, quando você atravessa a Bahia e está em Soure, por exemplo, se o seu destino inicial for Soure, ir à Cachoeira, por exemplo, visitar o Museu do Marajó, não é assim, vou lá em Cachoeira agora. Não. A gente tem que ver o tempo da balsa, o transporte, que é 1h30. Se você não tiver o transporte próprio, você vai ter que combinar com alguém. Então, são distâncias realmente que são características nossas, até para fazer as nossas articulações. Então, de uma forma introdutória, a gente está olhando para esse território como uma fonte de riqueza patrimonial, de sociobiodiversidade. Se vocês perceberem ali na costa, da nossa costa ali do Marajó dos Campos, nós temos uma longa faixa de manguezais, né? A maior faixa litorânea de manguezais do mundo, né? Então, basicamente, a gente faz parte, a gente está no nosso quintal, a gente tem uma reserva extrativista marinha que é muito importante em termos de seguridade social, inclusive. E quando a gente entra um pouquinho no... Vamos para o próximo slide, por favor. Então, mesmo quando a gente quer se locomover para visitar os nossos espaços, associações, iniciativas, a gente tem que percorrer grande parte desse território. Mas tá, essa foi só uma introdução territorial, e aí a gente começa a falar sobre o que nos une, além dessa riqueza socioambiental. E aí vale ressaltar também que dentro desse território nós temos hoje quase 20 quilombos, 19 quilombos. Então, não se faz só... O território, na verdade, é a forma como as pessoas também lidam no lugar. Então, tudo isso que a gente traz em torno do patrimônio cultural, material e imaterial, é fruto das relações que acontecem lá há milênios. E as transformações entre as populações que foram indo, chegando, enfim, nas diásporas amazônicas. Mas o que é interessante da gente perceber como amarração, além da sociobiodiversidade, é que há um interesse que nos uniu logo no começo, que a gente traz aqui numa ilustração da Beth Meggers e do Clifford, que foi ali que talvez os municípios, as comunidades começaram a entender que aquilo que brotava do chão, não só com relação ao bioma, mas aquilo que foi deixado, era um patrimônio comum a todos. Aqueles que encontravam, e aí foi interessante que, a partir desse momento, nos anos 50, essa foto, se não me engano, é de 1849, arqueólogas, professoras, por favor, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, e pessoas aqui também no palco. Então, foi a partir desse momento que a gente viu uma internacionalização dos interesses sobre o patrimônio marajoara, a partir da arqueologia. Então, a partir daí, a gente foi conhecendo a nossa própria história no território. Então, as próximas imagens, a próxima, inclusive, é uma imagem fortíssima, que essa imagem, salvo engano, é no Teso dos Bichos, 1949, onde simplesmente a pessoa, eles dois, tiraram uma urna inteira. Então, esse trabalho da arqueologia, esse trabalho das ciências sociais e o trabalho da museologia social, também iniciado ali pelo Galo, fez com que a gente, cada vez mais, quisesse falar e se interessar pelo nosso patrimônio. E é por isso, imaginamos aqui em grupo, que nós tecemos essa rede até agora. É isso que nos motivou no começo, e a partir daí a gente começou a entender quais são os outros patrimônios que não estão só na materialidade da arqueologia. De que a gente poderia conversar, além obviamente, da arqueologia, vamos conversar, que se torna também um patrimônio imaterial, na medida em que as conversas vão acontecendo ao redor dessa conversa. Mas, onde está a nossa história? Onde vamos conhecer a nossa história? E aí a gente começa a chegar nos grandes arquivos, nos grandes instituições que têm o poder de conservá-las, conservar os nossos parentes, digamos assim, e, em certa medida, dando acesso.
em outra medida, dando não tanto acesso assim, que é o próximo slide, né? Que aqui é um levantamento de uma parte das urnas das peças, na verdade, que a gente conhece, que estão ao mundo inteiro, né? Esse é um levantamento feito pela Cristiana, Ronaldo e Silene, dentro de um material que é o Manifesto da Repatriação das Nossas Peças Arqueológicas, e esse é um assunto que vai ficar para depois. Então, de uma forma introdutória, gente, obrigado pelo tempo. Quando a gente está falando de patrimônio, da conversa sobre arte, educação e as questões socioambientais, a gente está levando em consideração a história de todos esses povos que estão lá, e a materialidade e a imaterialidade que eles carregam, em que a gente vai tentar aqui dar uma introdução. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Essa introdução ela é importante, né, quando a gente pensa que estamos falando sobre algum território. Né? A gente aqui em São Paulo, eu acho que também enquanto trabalhadores de um museu, seja na área de educação, museologia, enfim, a gente fala muito de outros, né? Dos outros. Acho que o museu ele tem um pouco essa característica, e essa introdução é importante para a gente entender esse chão, né? Que às vezes não é exatamente um chão comum a nós, mas de como chegar nesse contexto. E aí eu gostaria já de fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte: de diferentes formas, cada um de vocês aqui na nossa roda trabalha com práticas que preservam e reinventam saberes do Marajó. Como as memórias que vocês carregam, que Bruno bem trouxe, seja no barro, nas tecnologias ancestrais e pelos computadores caipiras, ou nas lutas e festividades por diversidade e sustentabilidade. Eu convido vocês a apresentarem quais são as formas que vocês carregam essa memória ancestral e que se transforma em força para essa projeção de futuros possíveis para a cultura marajoara. Então, convido o Ronaldo a nos contar de que formas essa memória e essa projeção se dá na sua prática. Por favor. Obrigado. Boa noite. Eu sou Ronaldo Guedes, tenho estatura mediana, pele parda, cabelos grisalhos, usando uma roupa cinza e verde escuro, e venho lá de Soure, da Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvio-marinha do mundo, né? E a gente desenvolve uma atividade lá em Soure, na produção da cerâmica marajoara, e um trabalho com a pesquisa, difusão e experimentação da cerâmica. Pode passar, por favor. Esse é o espaço que fica lá no bairro do Pacoval, o Ateliê Arte Mangue Marajó. Está ali a minha companheira Selene, que veio junto conosco também. E esse espaço é um espaço que a gente desenvolve essa atividade de experimentação, de produção da cerâmica, junto com todo o coletivo Arte Mangue Marajó. E a gente tem um cuidado muito grande de manter algumas características que a gente considera importante, emblemática, e essa é uma delas. Pode voltar, por favor. Que é a produção do pigmento natural. Né? Os nossos antepassados desenvolveram essa tecnologia de produzir tinta a partir dos minerais. Então, a gente tem um cuidado muito grande de manter essa tecnologia como uma forma de conexão com a história. E tem um cuidado muito grande, né, nesse universo do estudo, da pesquisa. A gente sente uma necessidade muito grande de socializar esse conhecimento com a comunidade. Então, o Ateliê Arte Mangue Marajó vem desenvolvendo essa atividade há muito tempo, de abrir o espaço para a comunidade, né, de socializar. Aí a gente tem imagens, a gente desenvolve uma ação que a gente recebe alunos da escola pública dentro desse espaço. E a gente tem essa preocupação de que a gente só valoriza aquilo que a gente conhece e
A gente ainda precisa avançar muito no universo da educação, no sentido de que a gente aprenda muito no banco da escola, sobre as nossas origens, sobre a nossa história. Então, o ateliê, a gente tem essa preocupação de tentar compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Então, ali a gente tem imagens de alunos da escola pública, que a gente recebeu e conversas com a comunidade. Esse é o coletivo, são os 22 ceramistas. No longo da história, a gente vem realizando oficinas e ações de transmissão de conhecimento e também na ocupação em renda junto à comunidade. Então, essa ação já culminou numa equipe bastante robusta de gente produzindo cerâmica no ateliê Artimangue Marajó. Para além do ateliê, a gente já tem vários outros ateliês no município que também estão produzindo cerâmica, várias pessoas envolvidas. E o ateliê também tem assumido, durante o longo do tempo, um protagonismo, né, na ação com a comunidade. Quando começou essa atividade, a gente sentiu uma necessidade muito grande de transmissão de conhecimento, de envolver cada vez mais as pessoas. Essa ação ela começa para a comunidade. Então, a imagem é a primeira reunião que a gente realizou junto à comunidade. A gente percebeu muita criança no bairro, muitos jovens, muitas pessoas, e ficou muito sentindo no coração a necessidade de fazer uma ação, realizar uma ação. Então, a gente faz um convite para a comunidade para realizar um projeto que a gente tinha para realizar junto à comunidade, de ação na cultura, de cerâmica e esporte, meio ambiente, e a gente convida a comunidade. Para nossa surpresa, a gente recebe em massa, a comunidade vem em massa e a gente apresenta para a comunidade a nossa intenção, e a partir daí vira um grande fórum que a comunidade traz várias questões deliberando e resolve, nesse momento, sugerir a criação da Associação de Moradores do Bairro do Pacoval. Dentro da Associação de Moradores do Bairro do Pacoval, a gente começa a ação de fortalecimento da identidade cultural através de oficinas, de práticas. Esse personagem que está aí é o Mestre Diquinho. O Mestre Diquinho compõe a história ali da ação. Ele é um grande compositor, um grande cancioneiro. Acho que estava tocando agora um pouco a música dele. No mês anterior, teve um conjunto de carimbó apresentando aqui no IMS, e são resultado dessa atividade que a gente realizou lá na ANPAC, do ateliê junto com a ANPAC, e a gente trouxe o Mestre Diquinho dentro da comunidade para conviver com as crianças, com os jovens, e, através dessa prática, naturalmente, fazer um repasse de um sotaque, de uma linguagem, de uma atividade que, aos poucos, estava desaparecendo, que era a prática do carimbó, que é patrimônio imaterial, mas que ainda carece de muita atividade que possa fortalecer essa atividade. Então, o Mestre Diquinho, junto com o Mestre Regatão, essa foi uma escultura que foi feita, né, que a gente começou também a trazer, começar a discutir imagens e dos mestres, que a gente se sentisse representado, né, porque muitos dos bustos e das figuras que estavam em praças a gente não se sentia representado. Então, a gente começou a discutir isso também. Infelizmente, esses dois mestres já foram embora, já faleceram, mas, através dessas atividades, né, ao longo desses 20 e tantos anos, as crianças que conviveram com eles e aprenderam a musicalidade, hoje estão, a maioria, adultos, e são os jovens que estão tocando a atividade no bairro. Esse é o barracão da ANPAC, desse espaço que a gente criou de forma coletiva e sustentável. Acontece todo sábado uma roda de carimbó, que é promovida pela própria comunidade. Dentro desse espaço existe uma economia criativa, em que a própria comunidade administra, e a gente está nessa atividade. Então, essa ação, ela hoje é uma das principais atividades culturais hoje dentro do município, em que esses jovens que conviveram com os mestres, que aprenderam essa linguagem, o sotaque da música,
fazem essa festa para a comunidade e tocam esse projeto, não só do carimbó, mas com várias outras atividades, de boi-bumbá também. A gente foi discutindo através das ações e vendo quais são as atividades que eram carentes de ações, né, por conta, sobretudo, da ausência do Estado, do governo, com ações que realmente que a gente considera que é importante. E essas ações todas foram muito libertadoras, porque a gente começou a tomar atitude e entender que a gente também podia ser pessoas dentro da comunidade, que podia ser governo e que podia estar propondo ações que pudessem impactar e mudar a nossa própria realidade. Então, ali a gente realizou o encontro de boi-bumbá. Ali tem uma imagem também da Milene, que é uma percussionista, que produz instrumento de percussão e comercializa, tem como sua principal fonte de renda, entre muitos outros que produzem cerâmica, que produzem diversos outros produtos dentro do universo da cultura e da literatura também. Esse poema que foi lido aqui é de um dos atores dentro dessa comunidade, que é o professor Ailton Favacho, que produz a literatura. Então, esse barracão da ANPAC, na verdade, é o nosso grande centro, onde a gente realiza diversas ações que outrora não era realizado, e hoje a comunidade, de fato, está dentro de um viés muito libertador, que a gente está conseguindo realmente realizar coisas que, em outrora, não iriam acontecer, que não iriam fazer parte da nossa realidade, e, através dessa ação, dessas atividades que a gente começou no passado, estão sendo reais agora, né? Aqui é uma produção, como eu falei antes, né, da produção da cerâmica. Esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de incisão, que é uma parte. A gente vai estar, inclusive, compartilhando essa prática aqui, através de uma oficina, no sábado. Então, no Marajó se desenvolve realmente um estilo cerâmico, né, uma arte cerâmica, e a gente faz a modelagem e prepara o pigmento, que eu mostrei antes, e cobre toda uma camada da argila com pigmento, né, que é o pó da argila com água, do pó do mineral com água, e fixa através da fricção, e depois a gente vai retirando uma camada do pigmento, através da incisão, vai produzindo esses padrões geométricos, que são muito representativos também, que faz parte da identidade estética do povo do Marajó. Então, com isso, a gente vai abrindo uma forte conexão com a nossa história, com as nossas raízes, com os nossos antepassados. E essa atividade ela está, com certeza, muito mais presente e está fazendo parte muito mais assim de uma ação, de uma retomada de uma arte que a gente sabe que sofreu um impacto muito grande do modelo colonial e que sofreu um apagamento muito grande. Inclusive, no município não se produzia quase mais cerâmica marajoara, e hoje ela faz parte assim, do universo muito interessante que a gente está vivenciando. Aqui tem uma imagem entre várias ações, né? O ateliê tem sido esse espaço de abertura de conversas e diálogos com ações que a gente pode trazer, atividades que a gente considera que vai fortalecer mais o que nós estamos fazendo, né? Inclusive, essa que nós estamos aqui agora dialogando é uma atividade que a gente considera muito importante. Esse foi o Mapa of Findes, foi uma ação em que a gente recebeu um contato de um grupo belga de designs, que faz um trabalho de estudo e pesquisa na impressão 3D, e eles queriam trazer para o Brasil esse experimento, essa atividade, mas eles fazem uma pesquisa a partir do scanner dos acervos arqueológicos, e, a partir desse scanner, eles conseguem reproduzir a peça através da impressão 3D. E eles pegaram, já tinham feito um scanner de um dos acervos do Museu Nacional, que pegou fogo, que foi destruído. Então, eles queriam trazer, e aí fizeram contato eles queriam fazer com a argila do Marajó. Então, a gente realizou um grande encontro num ateliê, onde reuniu vários ceramistas indígenas, antropólogos, arqueólogos,
historiadores, cartógrafos. E, dentro desse espaço, a gente discutiu várias coisas, fez a impressão das peças. Teve um momento em que a gente realizou, que foi conversando com os objetos. E, nessa conversa com os objetos, a gente estava lá a Cristiana Barreto, o Freg, que era um australiano que trabalha com mapas, e a gente conseguiu justamente identificar esses acervos, e mais ainda levantou esse questionamento, né? Por que esses objetos que fizeram parte de um ritual sagrado, de um povo, que desenvolveu uma arte tão rica, tão bonita nas Américas, está fazendo em regiões nos Estados Unidos, na Europa, em outras regiões também no Brasil. E lá, por exemplo, na cidade onde a gente mora, não tem acervo quase dessa cerâmica arqueológica. Tem um acervo no Museu do Marajó. O Museu do Marajó foi um espaço que eu acho que a Sandra vai estar falando um pouquinho desse museu comunitário, que foi desenvolvido pelo padre Giovanni Gallo. Então, a partir dessa conversa, desse diálogo, entre muitos outros diálogos que a gente considera que a gente deve investir as nossas energias, a gente começa uma discussão de um manifesto para tentar começar um diálogo de repatriação desses objetos e discutir também espaços em que possam ser construídos e para receber esses acervos, porque, de fato, isso aqui pertence à cultura brasileira. Esses indivíduos que habitaram essa região foi um povo que, de fato, deu uma contribuição muito grande com a identidade estética de uma arte que foi desenvolvida lá. E esses objetos, a grande maioria, eram usados para os seus rituais sagrados e foram violados, né, no momento que eles foram retirados e levados. Em um momento que, de fato, foi feita uma arqueologia que tinha um abismo muito grande da comunidade. Eu acho que só tem importância, eu acho que a arqueologia, o estudo, a pesquisa, quando também ele envolve a comunidade, ele envolve as pessoas que estão no lugar, porque eu acho que só dessa forma cria um universo de pertencimento da comunidade com o lugar, né? Eu acho que esse é um tripé que talvez a gente carece no Brasil, de entender as nossas origens, como é que tudo começou. Isso é uma experiência minha, né, que eu aprendo no banco da escola, que a Amazônia era uma mata virgem, era um lugar que começa com a chegada do colonizador. E, na verdade, esse patrimônio arqueológico diz que não, né? No Marajó, a gente tem uma datação de, pelo menos, 3.400 anos de ocupação humana da produção da cerâmica, mas a gente tem também uma região chamada Taperinha, que é no estado do Pará, que tem uma cerâmica de 7.000 anos, e tem ainda pelo menos de 11.000 anos de ocupação humana, de uma civilização que deixou muitas boas contribuições para a gente poder pensar e imaginar o futuro. E desenvolveu a agrofloresta, habitando tanto tempo nessa região, desenvolveu arte, uma arte muito aprimorada. Marajó foi uma grande indústria da produção de cerâmica. Se produziu muita cerâmica. Tem acervos, cada peça dessa que está aí, uma peça representando um acervo. Tem museus desses aí que tem 700 peças. Mas, na mão de outros colecionadores, tem muito mais. Então, eu acho que tudo que tinha de mais sofisticado e mais tecnológico foi desenvolvido, penso eu, por esses povos, porque eles existiram durante tanto tempo. A floresta amazônica é a maior floresta antropogênica do mundo, né? Ela foi plantada, ela foi melhorada, ela tem terra preta, e esses povos fizeram isso. Contribuíram muito e existiram de forma espiritual com essa região. E esse trabalho que nós fazemos, essa busca também dessa espiritualidade, com barro, com as nossas histórias, com as nossas origens, que começa há muito tempo. E esse legado todo,
ele sofreu uma brutalidade muito grande quando ele desaparece de uma certa forma, porque não existem ações enérgicas, ações que possam fazer com que essa história, elas da produção da cerâmica, da história, esteja mais presente nas nossas vidas. Então, a gente tem debatido isso, né, dentro do ateliê, dentro das ações lá no Pacoval. A gente está tentando abrir esse leque de discussão. Estamos aqui no IMS. Eu estive nos Estados Unidos também, em Nova York, participando de uma roda de conversa, falando disso também, porque nós que moramos na Amazônia, queremos também falar sobre a Amazônia. A gente está muito cansado de, muitas das vezes, ter outras vozes que falam sobre a nossa região, mas, muitas das vezes, a gente que está lá conhece de perto as nossas anseios, as nossas realidades. Então, a gente está nessa busca, nesse estudo, nessa pesquisa, nessa partilha, mas, como eu falei para vocês antes, né, tudo começa lá, todas as nossas ações, elas são para as pessoas que estão lá, e depois de lá para fora, né, porque a gente quer dialogar com o mundo a partir da nossa realidade, do nosso lugar, mas eu acho que fica uma lição muito grande para todos nós, que é, de fato, esses povos, de fato, fizeram algo extraordinário, de morar de forma simbiótica com a floresta, porque é a fonte de vida hoje para o planeta, né? Hoje a gente está sofrendo uma crise climática muito grande e tudo isso começa a ser impactado, sobretudo com um modelo colonial que chega, que se implanta naquela região, e com isso chega muitas mazelas que a gente hoje sofre esses impactos, a escravidão, o genocídio, o estupro, tanta coisa que aconteceu dentro dessas regiões e que ficou debaixo do tapete, e os problemas hoje que chegam e nos afetam, mas nós queremos discutir, falar sobre isso e nos propor a dialogar e poder construir um futuro melhor. Eu acho que o caminho é por esse viés de entender quais são as nossas raízes, o que está lá atrás, como é que nós estamos nos relacionando com o momento presente e qual é o futuro que nós queremos construir, se houver futuro, né? Porque nós estamos enfrentando, nós na Ilha de Marajó, nós estamos no nível do mar, nós estamos, as regiões de campos, inclusive alagados, estão abaixo do nível do mar, onde a maioria desses tesos arqueológicos estão localizados. Teso é uma área de construção que foi feita, a gente é uma grande planície no Marajó, e essas populações foram escavando, eles fizeram um manejo, entre várias tecnologias que eles desenvolveram, uma delas eles escavaram os braços de igarapés, de finais de lago, e com esse material eles foram construindo plataformas para não ser atingido com as maiores águas do inverno, e nessas escavações eles conseguiram armazenar água, porque o Marajó tem um período sazonal de cheia e de seca. Então, eles conseguiram armazenar água na seca. E hoje a gente vê, por exemplo, com as grandes fazendas de criação de búfalo, num ano retrasado, morreram muitos animais, porque eles colocaram as criações de búfalos e não desenvolveram mais essa prática de fazer essa escavação dos braços, e começou a ocorrer um assoreamento, a água escoar toda, e as secas foram cada vez maiores e a mortandade de animal muito maior. E se a gente fosse pesquisar, estudar qual era a forma que os indivíduos no passado, os indígenas, as populações originárias se comportavam, era muito simples. Era só fazer isso, né? Fazer esse manejo hidráulico e continuar morando, acho que já ter água armazenada por mais tempo. Esses finais de igarapés são berçários também de criação de animais, de peixe, de pirarucu, de tracajá, de várias outras vidas aquáticas. E, com isso, com certeza, a gente teria um prolongamento maior. Então, são vários e vários exemplos que a gente pode obter para, de fato,
pensar o futuro da Amazônia, pensar o futuro do Brasil, de forma que a gente consiga tentar garantir os recursos para as populações que virão, para as novas populações que vêm, e eu acho que com isso a gente vai se integrando e encontrando um sentido maior da vida, que não só uma vida pelo capital, mas uma vida de harmonização com a natureza, com a nossa existência. Nós vivemos isso na prática. Eu, junto com a minha companheira, a gente dedicou a nossa vida. Hoje, na altura do campeonato, eu entendo que essa é a minha missão de vida, produzir cerâmica, fazer coisas que eu acho que é importante demais para mim, como ser humano. E hoje também ver a juventude, a comunidade tendo orgulho, batendo no peito, dizendo que é a Marajoara. A gente não precisa ser o que a gente não é. A gente tem que ser o que a gente é. E o que a gente está nos nossos antepassados, nas nossas origens, nos caminhos percorridos. E é o que a gente vive, né? O que a gente vive no nosso dia a dia. Quando a gente começou a nossa atividade, nós não tínhamos absolutamente nada, a gente só tinha um desejo. Mas, cada vez que a gente foi caminhando, essas coisas foram se ampliando, foram ganhando vida, e hoje a gente está nessa caminhada de vida, que eu acho que, de fato, nós não estamos passando à toa pelo planeta Terra, né? Acho que a gente está fazendo algo, né? Porque tudo é muito grandioso, tudo é muito poderoso, tudo é muito belo e bonito. Não dá para passar pelo planeta Terra, né? Só por passar, né? Acho que é preciso algo mais. E essa mensagem que a gente veio compartilhar com vocês aqui, trazer essa nossa experiência de vida, que está lá na cidade de Soure, mas que, de fato, ela valeu a pena. Eu estava conversando com o Bruno Apoloni agora há pouco aqui, dizendo que hoje a gente entende que valeu a pena e vale a pena. Eu acho que, com isso, a gente conseguiu, eu acho que, de uma certa forma, encontrar o caminho da liberdade, porque, às vezes, parece que a gente está vivendo uma Matrix, e eu acho que quebrar essas correntes, essas amarras, que, às vezes, nos são impostas, e que faz com que a gente viva um caminho ali que a gente tem, muito libertador, e é um preço alto que a gente paga, mas é um preço que vale muito a pena. Então, é isso, gente, essa experiência não é só produzir cerâmica por produzir cerâmica. O que está por trás da cerâmica é toda a nossa história, e esses objetos eles estão no nosso DNA, na nossa matéria, né? Essa terra ela tem propriedades que estão na nossa argila, né? Tem propriedades que estão na nossa matéria também, né? Então, é algo muito poderoso, muito forte, que atravessa os nossos corpos. Eu espero que esteja também, de alguma forma, através dessa partilha, atravessando os corpos de vocês também. E nós estamos nessa construção, é uma luta árdua, e nós queremos ampliar esses horizontes, no sentido de que a gente possa fortalecer essas atividades. Nós estamos discutindo um projeto lá no Marajó, de um centro cultural, lá no Pacoval, para ampliar o que nós fazemos. E esse projeto a gente quer levar ele para todas as regiões do Marajó, porque o IDH, no Brasil, às vezes, ele só existe para servir como um estigma para as regiões. E, na real, ele deve ser um norte para as autoridades investirem, e a gente tentar sair quebrando essa desigualdade que é tão gritante e é tão horrorosa no Brasil. Mas isso é uma tarefa de todos nós, e nós estamos abertos, né, nesse diálogo para realizar essa construção, né, porque, de fato, antes da chegada do colonizador, as populações desenvolveram um modelo de vida muito inspirador. Tinha fartura de peixe, tinha uma vida muito sofisticada,
e tinha liberdade. Depois tudo foi modificado. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. São essas tecnologias, né, que a gente estava falando. Bom, agora eu gostaria de saber um pouco mais, Ágata. A gente estava falando, acho que o Ronaldo trouxe um contexto muito interessante, né, para a gente pensar o resgate à cerâmica. E fico pensando muito nessa produção de cultura, né, através do nosso corpo, da nossa existência, que é o que o Ronaldo trouxe, né, esse ser, estar e ser da juventude. E, Ágata, gostaria de saber que o Festival Rainha das Matas, ele surge como um espaço de celebração da diversidade, né, em diálogo com a floresta e os saberes ancestrais, que estávamos falando há pouco. Você poderia falar para a gente, por favor, como nasceu esse projeto e o que ele representa hoje para a comunidade? Boa noite. Vocês não imaginam o prazer que está aqui com vocês. Eu, filho de um vaqueiro, com uma mãe marisqueira. O Rainha das Matas, primeiramente, de me apresentar. Meu nome é Edenil, mais conhecido como Ágata Felina. Tenho 1,70 m. Sou negro, indígena. Estou usando uma jaqueta, uma camisa do evento Rainha das Matas, com uma gravura da última edição, a 4ª edição. Estou com uma calça florida, coque no cabelo. O Rainha das Matas, ele surgiu com uma brincadeira na comunidade do Pedral. A comunidade do Pedral, ela fica no município de Soure. É uma comunidade extrativista. E por que comunidade do Pedral? Porque tiravam pedra para construções e sangraram a floresta. O homem sangrou a floresta, a mata, tirando pedra, e surgiu uma grande piscina. E era o point onde, finais de semana, íamos brincar, tomar banho, não só grupo de amigos, mas os moradores do município de Soure. E não tinham respeito pelo meio ambiente, consumiu latas de cerveja, iam jogando aonde eles ficavam se divertindo. Então, a gente ia para lá, porque era uma piscina no inverno, com a água da chuva, e nascia os olhos d'água e se tornava uma piscina. E a gente ia para lá. E nessa área tem muitas árvores de bacurizeiro, uma mata de bacurizeiro. E final de semana, sexta, sábado, a gente ia sempre para lá, porque tinha amigos na comunidade do Pedral. E numa dessas brincadeiras, nessas visitas na comunidade do Pedral, a gente adentrou a mata atrás de bacuri e não encontramos, começou a chover. Éramos 5. E, para a gente não se molhar, a gente voltou para se acampar em alguma das casas da comunidade. E eu fiquei para trás e fiquei observando a natureza, porque eu sou artesão, vivo da natureza e fiquei contemplando a natureza. Esse aqui é o piscinão, vocês estão vendo, uma área bonita, mas isso foi a ação do homem, tirando pedra, que surgiu esse, que chama piscinão de Ramos. E a gente ficou nas matas e eu, contemplando a natureza, peguei folhagens, coloquei na minha costa, e uma das meninas viram, eu vi que aquelas folhagens e começaram a cantar a música da Papaya, que é do Rainha das Rainhas, que é um evento em Belém do Pará. Não sei se vocês estão aqui já viram esse evento. Aí eu peguei e disse assim mesmo, vamos fazer um concurso.
eleger a Rainha das Matas. Aí foi que surgiu o Rainha das Matas. Nesse dia, dessa brincadeira, foi numa sexta, eu fui a primeira soberana das matas, mas aí comecei a organizar, pensar em um evento. Quando foi no domingo, a gente voltou para lá, para o Pedral, e começamos a brincar. Levei uma garrafa de 51, açúcar, gelo e um sonho. Aí, nessa brincadeira, muita gente ficou atraída de ver, e não tinha temática ainda. Aí, quando eu vi a possibilidade de fazer um evento mais organizado, mas levar mensagens de conscientização, de respeito à natureza, respeito ao ser humano também, porque o Rainha das Matas, ele é composto praticamente por travestis, trans, gays, só o público LGBT que participa. E a primeira edição, a gente abordou a devastação do solo, a gente abordou o lixo, a gente abordou a poluição do ar, a gente levou plaquinhas educativas para a comunidade do Pedral, a gente fez o replantio de mudas, o plantio de mudas, e tudo isso foi na comunidade do Pedral, porque os pilares da sustentabilidade é o social, o econômico e o ambiental. A comunidade do Pedral, ela é carente e vive do extrativismo, e não tinha um evento que levasse a população de Soure para a comunidade, para eles ganharem algum recurso, vender suas frutas, vender a sua produção. Então, por isso que era feito a Rainha das Matas praticamente dentro da mata. Mas para fazer um evento dentro de uma mata, é muito difícil a logística. Não tinha energia, não tinha banheiro, era muito difícil deslocar as rainhas para fazer as performances delas, porque não tinha comunicação, não tinha internet. Então, vocês mentalizem e visualizem como fazer um evento dentro de uma mata. Mas a gente fazia por quê? Porque a gente tinha parcerias com a comunidade. Por favor, você pode passar. Tinha parceria com a comunidade. A primeira foto aqui são as plaquinhas. Foi uma senhora que ela é artesã, ela é costureira, e ela fez no 0800 as plaquinhas para a gente. A gente conseguiu as madeiras com os moradores. Lá, aquela carroça é de um morador, que a gente não tinha transporte para carregar a fantasia, que as fantasias são todas orgânicas, de materiais orgânicos. A gente usa o que a natureza oferece para a gente fazer o show com glamour, com beleza, porque a beleza não é só com lantejoulas, com miçangas, com pedrarias. A natureza nos oferece várias possibilidades de a gente mostrar beleza, criatividade, luxo, sem degradar, sem destruir o meio ambiente. Por favor, você pode passar. Essas aqui tem subtemas. Tem o tema central, a gente tratou sobre a devastação do meio ambiente, mas nos subtemas tinha a poluição do solo, a poluição dos rios, a poluição do ar, e elas ficam bastante entusiasmadas em participar do evento, porque elas se sentem valorizadas, elas se sentem amadas, porque a maior parte do mundo discrimina os homossexuais, e no interior não seria diferente. Ainda essa concepção ainda é mais forte ainda.
E no Rainha das Matas, a gente procura levar não só o lúdico, mas sim mensagem de respeito ao ser humano. Por favor. Essa imagem aqui foi a da 4ª edição, que a temática era Carbono Azul, a importância dos manguezais. Por que a gente escolheu esse tema? Como nosso amigo Ronaldo falou, a nossa região ela tem vários manguezais. E os mangues, ele é de fundamental importância para a nossa subsistência e várias participantes têm familiares, são marisqueiras, vivem dos manguezais, tiram seu sustento dos mangues. Tinha uma que foi a mais idosa, de 51 anos, e tinha a nossa caçulinha, que tinha 15 anos. Então, o Rainha das Matas, ela movimenta a economia, valorizando o ser humano, porque ela se sentia, ela mora na comunidade do Cajuúna. Ela não se sentia assim, ela achava que ela não tinha mais idade para participar, que ela já estava aposentada. Sempre te convidava, o nome dela é Maria Cláudia. Vamos, Maria Cláudia, participar do evento. Ela não queria participar, mas quando ela viu que o evento tomou uma proporção grandiosa, que outras candidatas, porque na primeira edição foi 5 candidatos, na segunda foi 7, agora nessa foi 14 candidatas, que teve candidatas que eu nunca imaginava que ia participar, porque eu jogava o convite nas redes sociais e ia no PV de cada uma para incentivar elas a participarem, porque uma andorinha não faz o verão sozinho. Eu precisava da parceria delas, e elas não queriam. Mas, quando elas viram que o evento tomou uma proporção, atraiu olhares de outras pessoas, a Farm Rio, o Instituto Regatão, o SEBRAE, o prefeito da região, porque nas outras edições, a ajuda que eles davam para a gente era irrisória, era vergonhoso. E se não fosse, como eu falei para vocês, os nossos munícipes, os nossos amigos, o Ronaldo, a nossa amiga Silene, sempre contribuindo conosco, para a gente conseguir fazer um evento, nossa, era de bicicleta, era andando, era de carro, era de moto, até conseguir a premiação para dar para cada um, porque a gente queria dar premiações para todas que participavam, mesmo que fosse brinde, mas com a 4ª edição foi diferente. A premiação foi muito boa, foi 5.000 para primeiro lugar, aí fomos distribuindo, que todas conseguiram ter uma premiação em dinheiro, em brinde bons. Então, Rainha, por favor, passa. Essa aí é a Brunessa. Ela foi a 2ª Rainha das Matas a ser contemplada. Ela estava falando sobre os caruanas da os encantados da Zeneida Lima. E a atitude dela no evento foi maravilhosa, porque ela abriu mão do título e deu para outra candidata que não era do nosso município, porque o Rainha das Matas atraiu candidatas de outros municípios, de Colares, de Salvaterra. Então, tomou uma proporção não só para pessoas que viram o evento e foram participar, mas para outras candidatas de outros municípios. A outra foto aqui é da Maria Cláudia. Ela ficou muito feliz, porque ela
ela ficou numa colocação que ela nunca imaginar, porque ela me falava no PV, Edenil, eu só quero participar. Eu só quero participar. Eu fiquei assim, encantado pela atitude dela. Ela disse, eu não quero premiação, eu não quero título, eu quero participar. Então, o Rainha das Matas não mostra só corpos bonitos, como o Rainha das Rainhas. Mostra seres humanos. Mostra resistência. Mostra luta por um lugar ao sol. Ainda tem imagem? Essa aí foi a nossa apresentadora, que foi a Miss Trans, Miss Trans Brasil. Então, o Rainha das Matas atraiu não só pessoas do município, mas sim pessoas importantes, porque o evento ele traz muita coisas boas para o nosso município, não só as meninas em cima do palco, mas traz visibilidade, traz pessoas para o município, gera renda. A outra lá foi a menorzinha, tinha 15 anos. Ela tem uma história muito bonita, porque ela se sentia... A autoestima dela era muito baixa, e ela se sentia o patinho feio, mas só que ela estava com uma determinação muito, muito bonita em querer participar do evento. Ela disse que eu cheguei na casa dela, ela estava construindo a fantasia dela sozinha, de perna manca. Vocês sabem o que é perna manca? Um pau pesado. Eu disse, menina, tu não vais conseguir carregar isso, porque ainda tem os outros adereços que tu vais colocar na tua fantasia. Ela disse, eu vou participar. Eu disse, quem é a tua produção? Ela disse, sou eu. Eu vou maquiar, eu vou ser o coreógrafo, eu vou fazer tudo. Então, é muito importante ver como um evento que foi uma brincadeira se tornou uma coisa gigante que veio fomentar a nossa região, o turismo. E a gente precisa que mais pessoas vejam esse evento maravilhoso para que se perpetue, dê mais visibilidade ao nosso município, o nosso Marajó, as nossas manas do norte. Então, é isso. Eu agradeço a vocês. Tenham uma boa noite. Ágata. Resistência e beleza, né, e força. Agora, Sandra, fiquei pensando na relação do Museu do Marajó, nessa nossa roda, né, que o museu ele tem uma forte conexão com a história e modos da vida do arquipélago, né, e pensando também numa base de construção comunitária, né, e pensando também as tecnologias, né, como a gente estava comentando, as tecnologias ancestrais, e aí tem o computador caipira. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a experiência do Museu do Marajó? Boa noite, meu nome é Sandra Rosa, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de pele clara, eu estou usando óculos, cabelos cacheados, preso, eu estou usando uma roupa, uma saia jeans comprida e um blazer preto. Bom, chegamos em Cachoeira, né, depois de passar por Souri, Salvaterra, chegou em Cachoeira do Arari. Mas a história do museu não começa em Cachoeira do Arari. Pode passar? Bom, vou falar um pouco dessa experiência dentro desse museu. É um museu considerado a participação da comunidade, mas ele é tradicional porque ele tem a estrutura física, tem reserva técnica e tem toda a questão da pesquisa científica também, com a questão de produção científica, certo? Vou falar um pouco da interação, da criatividade
e da inclusão. Pode passar. Bom, antes de falar do museu, eu vou falar do idealizador, que é um padre italiano, e chega no Brasil, né? Ele... Pode passar, vou falar um pouco da bio dele, que é gigante, mas eu trouxe algumas coisas bem curiosas, né? Que o padre ele nasceu em 1927, entre guerras, né, nesse período. Ele entra em 43 para a Companhia de Jesus, e na década de 70 ele desembarcou no Brasil, em Salvador, vai para o Maranhão, até chegar na Ilha do Marajó. E, então, a missão dele, como jesuíta, era uma cooperativa de pescador no Marajó. E isso seria na comunidade de Genipapo, localizada em Santa Cruz do Arari. Então, em 1981, ele recebeu da igreja, né? É engraçado essa história, porque eu escuto muito da comunidade. Eu sou de Belém e fui trabalhar em Cachoeira do Arari, fui morar lá. E as pessoas contam que ele se envolveu tanto com a comunidade, tanto com os projetos, que esqueceu de ser padre. Isso pela questão da ordem, né? E isso era muito questionado. Enfim. Em 1983, ele, por questões políticas, ele já estava com essa questão do museu, do envolvimento da comunidade, ele se transfere, né, para a Cachoeira e traz o museu junto com ele. Ele foi um dos primeiros museólogos, né, número 20, né, da categoria quem tem museólogo tem nosso registro. Ele foi considerado museólogo pelo trabalho dele, né? E além de ser padre, além de ser fotógrafo, museólogo, ele também era escritor. E ele tinha uma coluna de artigos que eram produzidos no período de 70 e 80 no Jornal Liberal, que até hoje, né? E do Estado. Ele faleceu dia 7 de março, 27 de março de 2003, aos 76 anos, com a decorrência de uma úlcera perfurada causada por uma infecção generalizada. Ele morreu muito debilitado e foi sepultado no museu. Ele morava dentro do museu, ele tem a casa dele, virou a casa memorial, e tem um jazigo dele dentro do espaço do museu. E é isso, pode passar. Bom, vou falar desse movimento, né, desse projeto do padre, né, que ele, a primeira projeto dele foi em Santa Cruz, chamava o Nosso Museu de Santa Cruz de Arari, em 1972, a gente está desse processo, né, de ditadura no Brasil, apesar da distância, mas tem uma questão política, né, e ele começa a se envolver com a comunidade. E tinha um amigo chamado Vadico que trouxe para ele os cacos, esses artefatos arqueológicos, e mostrou para ele. E, nesse período, já estava acontecendo as escavações pelos arqueólogos internacionais. Uma pesquisa aí, né? Então, ele começa também, ele faz esse movimento de estar sempre indo para a Europa, que ele ainda tem essa questão da família. Se pegar os passaportes dele, a gente vê várias vezes carimbados, quantas vezes ele foi para a terra dele. E o propósito, além do museu, ele tinha o projeto Piranhas e a cooperativa de pescadores. Isso era uma forma de fomentar uma economia, junto com a comunidade, para a construção de um posto de saúde, um centro comunitário, a sustentabilidade do museu, e pontes, um cemitério. Cemitério. As pessoas morrem. E quando alaga, o que acontece? Como faziam teso, literalmente, né? Regiões mais altas para fazer o sepultamento das pessoas. Pode passar. Bom, esse é o salão de exposição do museu, né? Você percebe que tem muita questão de animais, jacaré, quelônios. Aí teve, não está aparecendo, mas tem um dos primeiros acervos é o bezerro de 2 cabeças. Se vocês já ouviram falar, né? Ele é o acervo mais antigo do museu. Ele é datado de 1974. Então, ele é o marco do registro do acervo de doações pela comunidade. Que ele nasceu, e a própria comunidade fez esse processo de injetar o formol, colocar o olho de vidro, literalmente foi feito pela comunidade. Pode passar. Esse é o projeto Piranhas. Era feito por mulheres, porque sempre nós, mulheres, ocupando esses espaços. Então, são mulheres, a maioria solos, mães solos, né? E que tinham uma forma de ter uma remuneração a partir desse trabalho.
Esse peixe é uma piranha, tinha muito, e eles jogavam fora, que eles não consumiam tanto, e o padre viu uma possibilidade de fazer um souvenir. É uma senhora, isso é formol, ela só está com uma luva para se proteger, e está ao ar livre, a forma que ele encontrou, né, de não ter esse processo de intoxicação. Aí ela está com a luva, está com uma seringa e está preparando, está secando, eles limpam. E ele vende na Europa, mais de não sei quantos mil piranha, isso transforma num recurso que é aplicado na comunidade e também uma forma de remuneração para essas mulheres. Pode passar. Seu Galo, numa viagem, né, nas embarcações, da questão da pesca, tem a pesca do pirarucu, eu não trouxe as fotos porque é muita coisa. Falar do galo, eu vou passar o dia todo. Então, quando tem a período de seca, os rios isolam esses peixes e eles são tirados e botados na canoa e arrastando pelo período que não tem. É uma pesca muito difícil. Quem conhece o pirarucu já provou, vocês não sabem como é difícil chegar à nossa mesa. Pode passar? Bom, esse é o Museu do Marajó, já em Cachoeira do Arari. Em 1987 ele foi inaugurado oficialmente, porque o período que ele chegou foi em 1983. Era uma fábrica abandonada, ele já era conhecido pelas comunidades, então o pessoal abraçou o projeto, limpou o terreno. Imagina quanto tempo estava abandonado esse galpão, não tinha nada. Então, com o projeto do museu, trouxe também a questão do entorno, um bairro se formou, umas vias se formaram, o acesso começou por conta do museu. O Galo, né, com a morte dele, em 2003, quem assume, já tinha associação, né, ele já tinha essa associação para a questão da sustentabilidade do próprio museu, a partir de editais, de fomento, enfim. Assume o museu. Bom, com muita dificuldade, eles conseguiram manter o museu aberto. Troca uma telha, troca uma ripa, uma perna manca, cuida do acervo como pode. Mas, em 2018, ele sofre uma intervenção pelo Corpo de Bombeiros por conta, o Museu Nacional pegou fogo, né? Então, todos os museus passaram por um processo de fiscalização. E o Museu do Marajó não tinha porta de emergência, os extintores estavam vencidos, não tinha uma questão de uma proteção, né, para o acervo, e ele fecha as portas. Aí a comunidade, junto com a associação, começou a bater na porta do governador. Governador, pode passar, vou mostrar um pouco daqui. Esse era o galpão já transformado em expositivo, tem as runas, como a maioria delas é doada pela comunidade, tem um livro, né, tem a Iagasaba, o nome que eles dão, é o fulano que doou e o ano. Só o que eu tenho nesse registro desse livro, e é feito à mão. Não era do Galo, era alguém da comunidade que ele dizia, escreve aí quem está doando. Bom, pode passar. Esses são os computadores caipiras, né, que ele já começa a pensar no computador caipira. O que é o computador caipira? Muitos aqui não ouviram falar no computador do IBM, não? E o padre tinha um computador da IBM lá no Museu do Marajó. E ele, para transformar essa questão da criatividade, né, não ter só o acervo como instrumento de pertencimento, de informação, ele inventa, literalmente, junto com os marceneiros, carpinteiros, que é o seu Tassi, que ainda está vivo, começou a desenhar o computador caipira, a partir não tinha aquelas janelinhas que tinha antigamente, você clicava, aí ia abrindo as camadas e camadas de informações. Esse é o computador caipira. Ele começou a ter suas camadas com plaquinhas, barbantes, e não tem parafuso, não tem nada, é tudo na madeira. Então, é o saber e fazer muito dos carpinteiros que estão lá não, só o seu Tassi. Hoje ele é encarregado de trabalhar no museu. Enfim, esse é o glossário do vaqueiro, que são vamos dizer, os diálogos que eles tinham entre eles, essa coisa, e dizer o que era. Por exemplo, tem uma palavra diferente e atrás você ia dizer o que era. É muito, muito bacana. E essa era a estrutura usada nesse museu, no antigo museu.
Pode passar. Bom, o Museu do Marajó passou pelo processo de reestruturação e ele foi reinaugurado em 2022, quando eu chego no museu no dia da abertura. Cheguei no dia da abertura para cuidar do acervo, como museólogo. Foi assinado um termo de comodato em 2019, né, esse compromisso, né, de fazer todo o processo de reestruturação, atendendo às demandas da questão da fiscalização do Corpo de Bombeiro, porta de incêndio, saída de emergência, sistema de alarme, tudo. E assim foi entregue o Museu do Marajó. Hoje o sistema vamos dizer que foi renovado, o comodato. A gestão é compartilhada com a associação ela faz parte desse processo de gestão. A Secretaria de Cultura, junto com o Sistema Integrado de Museus, faz a questão da gerência do espaço pelos técnicos, seguranças, limpeza e outras atividades junto. Ele faz parte do equipamento do Estado hoje. Então, todas as programações, tudo que vai por outros espaços, o Museu do Marajó também é contemplado. Hoje, ele está no processo, ele está fechado, porque está tendo uma reeducação no espaço, por conta de uma implantação de um espaço de multiuso que a gente não tinha. Não tinha um auditório, não tinha esse espaço de conversa, de roda de conversa, e a gente sentia muita falta. E hoje o município vai ter essa sala de multiuso, que também pode ser um cinema, um teatro. Então, a comunidade ganha esse espaço para que a própria comunidade pode ocupar com sua roda de carimbó, com as suas oficinas, com as nossas rodas de conversa. Então, ele deve reabrir, acho que até o final de maio para junho. Pode passar. Essa é a nova exposição. Vocês percebem que mantém um pouco da anterior. Ela tem ar-condicionado. Então, a nossa preocupação como museólogo na época, essas zonas estão mais de 30 anos sem esse processo, né, de refrigeração. Então, a gente ficava controlando o tempo inteiro. Por quê? Os danos físicos delas poderiam causar por conta dessa transição. E o meu trabalho era estar olhando a urna se ela estava se comportando com esse novo ambiente. E suporte, que muda o suporte também. Pode passar? Bom, quem quiser visitar o Museu do Marajó e não puder físico, tem o tour virtual, que pode ser acessado pelo Museus Pará. Aí tem todos os museus do Estado e o Museu do Marajó. É gigante. E você consegue acessar as plaquinhas, levantar o que tem. Faz todo um tour muito bacana, se vocês tiverem oportunidade, tá bom? Pode passar. Bom, computador caipira. Como é o meu processo de museóloga nesse processo de 3 anos que eu fiquei lá, com o educativo? Então, além das zonas marajoaras, do acervo sacro, a gente tinha como acessar a informação daquele acervo. Por exemplo, esse aí é o da pagelança. Se vocês olharem bem lá no fundo, está falando um pouco de pagelança, falando de questão do sacro. Então, tinha esse computador caipira. O nosso público, ele é a escola, tanto da zona rural quanto da zona urbana. A zona rural de Cachoeira tem uns 30 minutos antes de chegar ao museu. E a gente recebe muita criança, principalmente nos finais de semana, é quando o professor consegue o ônibus que não está rodando para fazer essa questão do transporte das crianças, e ele chega a 100 crianças, 200 crianças, a gente tem todo uma... Tipo assim, o professor trouxe a escola inteira, no sábado e no domingo, tipo assim, 400 crianças, ele trouxe 100 de manhã, 100 à tarde, depois no outro dia, porque o ônibus só poderia fazer isso durante o final de semana. E a gente tem todo um preparo, olha, primeiro uma turma, depois a outra, e tinha muitas crianças que nunca tinham visitado um museu, por mais que morasse ali no entorno, né, nesse município. Pode passar? Esse é Você Fala Tupi. A gente está fazendo uma linguagem, né, que não é tão distante do nosso vocabulário, né? A gente, como o Ronaldo estava falando sobre a nossa identidade, a gente está falando o tempo todo tupi e não se reconhece como essa ancestralidade dentro do nosso vocabulário que continua. E então as crianças, elas vão ao museu
com a tarefa, né, de fazer essas pesquisas, né, e levar para a escola. E nos livros didáticos não fala de arqueologia marajoara, não fala de arqueologia amazônica. O Museu do Marajó, então, tem esse compromisso de trazer esse conhecimento para essas crianças e também essa questão da nossa identidade cultural. Pode passar. Isso aqui é da arqueologia. Ele é um cubo que está suspenso, literalmente, no pé direito, né, que não é tão pequeno, e ele gira. E a criança, eles vão abrindo e vai desvendando essas camadas das portinhas, das plaquinhas dentro desse envelope. Isso é uma criatividade muito bem feita, porque não tem nada que... É só na madeira. É incrível como o seu Tassini conseguia fazer esse equipamento interativo. Pode passar? Esse é o Pescaria da Saúde, ele é um computador caipira muito disputado pelas crianças, porque essa é uma brincadeira de circo, né? Dessas questões que tem muito dessa questão do circo que vai às cidades, né? E tem a pescaria, que você puxa, você tem um prêmio. E o prêmio aí é o conhecimento. O que é bom para a espinhela? Para dor de barriga. Então, ele chama atenção porque nem todas as receitas que a comunidade utiliza para essas enfermidades, elas são adequadas. Então, ele sugere que as pessoas, antes de fazer isso, vão ao médico. E lá é muito forte a questão dessa medicina, dessa cultura tradicional da banha, da andiroba, da copaíba. Então, ela está muito dentro. Então, as crianças percebem, quando eu estou com dor de barriga, quando eu estou com verminose, quando eu estou com gagueira. Tem sempre uma receita para essas enfermidades, que, embora a gente ache graça na hora, mas as pessoas acreditam muito nisso. Isso é cultural. Então, era uma forma de conscientizar sobre o uso, dessa prática. Tá? Mas é muito legal as crianças, então. Pode passar. Esse é o computador do Dicionário de Sofrimento Negro. A região do Marajó teve, né, tem registro sobre a questão da população escravizada, né? E então chama muita atenção para as crianças que ali, naquelas fazendas, naqueles locais, existiu tortura, porque a maioria desse acervo é sobre instrumentos de tortura. E, embora a gente tenha uma prática de compartilhar informação, as crianças querem colocar a mão no tronco. Tem um viramundo, sabe? A gente tem que estar o tempo todo dizendo, olha, isso não é um brinquedo, não dá para fotografar por causa disso. Então, ainda é algo que não se vê como um instrumento de tortura. Eles querem fazer como fosse... Enfim. Pode passar. Bom, meu desafio começa aqui. Eu estudo computador caipira na forma de documentação museológica para a questão da salvaguarda desse equipamento, porque é material que muitos se perderam com a reforma, a forma de fora condicionada, a gente perdeu, eram mais de 60 computadores caipira, hoje tem 25. Então, alguns estão tendo esse processo de reforma e outros se perderam, porque o material é madeira, molhou-se e não tem registro da informação. O seu Tassi sabe como é a estrutura, mas a pesquisa que foi feita pelo Gaio se perdeu no computador, o único computador que tinha, ele não funcionou mais, e as mídias que tem é disquete, eu ouvi falar do disquete e alguns CDs, e a gente não consegue recuperar. Então, meu trabalho até ali era fazer a recuperação dessa informação e ter um acervo para que, se acontecesse alguma coisa com esse equipamento interativo, a gente ia ter como reconstruir essa informação e também a questão do próprio estrutura, que só o seu Tassi sabe fazer. Isso é uma outra problemática. E o seu Tassi tem 74 anos. Tem que ter uma sucessão. Eu já conversei com ele sobre isso. Ele trabalha muito sozinho na oficina dele. Ele disse, as crianças não querem aprender o ofício. Se o Tassi for, vai ficar difícil reproduzir a estrutura interativa. Eu tenho a informação, e aí? É complicado. Então, comecei a ter visitantes, não só de deficiência, né, física, mas também pessoas com baixa visão. E, recentemente, pode passar, a Secretaria de Cultura ela
fez um desafio em todos os museus, né, que vai passar por esse processo, né, de acessibilidade não só do edifício, desse acesso, mas a questão comunicacional. E o computador caipira, ele é interativo para quem? Então, a minha pesquisa agora vai por como eu posso contribuir por um trabalho do Galo e ser mais acessível, ser inclusiva. Então, ter um braille, ter uma audiodescrição, ter um vídeo com intérprete de Libras. Então, o meu processo agora como coordenadora de educativo, eu não estou só no processo de ter essa questão dos museus, que são 12 museus do Estado, mas o Museu do Marajó. E a gente está pensando, né, já nessa proposta da inclusão desses computadores caipira, que ele não é uma coisa limitada. A gente está pensando em ter, porque quando o Galo morreu, ele deixou um computador caipira. Eu preciso de mais pesquisas, eu preciso de mais coisas. Então, o que ele está falando sobre a Rainha dos Matos, pode entrar um computador caipira contando essa história cultural. A questão de como é que está hoje as remanescentes indígenas. A gente não tem um computador caipira que conte dessa história da remanescente indígena. A gente não tem um computador que também não conte a questão dos quilombos que estão ali nesses territórios. Então, é muito importante que o seu Taci continue vivo para fazer essas coisas e ter outras pesquisas sobre isso. Eu sou museóloga pesquisadora, então eu não sou da região do Marajó, eu estou do outro lado da Bahia, e fazia essa travessia, praticamente, a cada 15 dias eu vinha na minha casa, que eu sou de Belém, e eu morava lá. Então, eu aprendi muito dessa questão do movimento do ribeirinho, né, que vem a Belém, não só é a questão de saúde, estudar, trabalhar, mas volta. Pode passar. Céu Galo. Ano passado teve uma exposição do Grupo Liberal, que é um dos grupos de comunicação, e tem um festival da família Itália. E ele foi homenageado. O italiano Marajoara. Sabe, não tem outra denominação para o Galo que ele é o italiano Marajoara. Ele se dizia Marajoara. Então, o documentário foi feito, ele foi feito em Cachoeira do Arari e também foi As Memórias de Santa Cruz. Então, é um documentário muito bom, que são as vozes das pessoas que conheceram Giovanni Galo. E, então, fala muito da questão das dificuldades que ele teve para construir esse museu, da convivência com a própria comunidade. E o Galo, isso é uma cobra. Essa é uma cobra no pescoço dele. Era o bichinho de estimação dele. A gente tem um gato, um cachorro, ele tinha uma cobra. Enfim, pode passar. Bom, ele, antes de morrer, ele fez a bio dele, né? Um homem que implodiu. Literalmente, ele implodiu, porque o Museu do Marajó é conhecido não só na região do Brasil, mas mundialmente. A gente recebe muita gente. No primeiro ano da reinauguração, foram mais de 10 mil pessoas. Vocês viram o acesso, né? Não é um acesso, 10 mil pessoas no primeiro ano. E o Museu do Marajó continua sendo recebido por muita gente. Muita gente voltou para ver como ficou a reforma. Críticas, com certeza, principalmente por causa da edificação. Mudar a cara do Museu do Marajó. Bom, pelo que eu sei, saiu nos jornais de circulação, eu acompanhei, na época eu ainda era estudante, né, que foi apresentado o projeto para a comunidade, foi aprovado, tem todos os registros da Câmara Municipal, né, então foi todo um consenso de como ficaria o Museu do Marajó. Mas a expografia, ela está ali contando sobre o homem e a mulher marajoara. Começa dos registros dos nossos ancestrais, a partir da cerâmica, chega no homem ribeirinho, chega no caboclo, chega no vaqueiro, no pescador, que conta essa história a partir não só do vestígio, mas também da sua cultura material. E eu acho interessante que, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler O Homem que Implodiu, ele conta muito dessa história dele dentro do coisa. E tem essa frase que, no fundo, eu sempre tive este anseio de concluir minha carreira
de padre neste imenso e desconhecido Marajó, desde quando ouvi falar dele. Eu mesmo assim, como se fosse minha herança. Então, o senhor Tassi conta, eu conversava muito com ele, eu não tinha família lá, eu fui para lá, então a minha família virou a associação do museu. Ele dizia que o padre, quando morreu, ele tinha medo que ia acabar o museu. E quando ele foi reinaugurado, já ia fazer 20 anos da morte dele. Então, o museu ele é um equipamento de resistência. Antes do Estado chegar, ele já estava sobrevivendo pela associação. Então, o Estado só deu aquela manutenção para que ele continuasse vivo, mas é a comunidade que continua com esse trabalho de manter o Museu do Marajó também. Obrigada pela oportunidade. Eu fui muito feliz em trabalhar os 3 anos em Cachoeira do Arari. Eu gosto muito do Marajó, virou minha segunda casa. Obrigada. Obrigado, Sandra. Boa noite a todo mundo, meu nome é Rafaela. Tive o prazer de conhecer a Ágata no Marajó, em Soure, conhecer todo o movimento. Acho que encontrei com o Ronaldo também, alguma vez foi lá pegar a gente, lá na... Eu acho que só ressaltar assim, o quão incrível é poder estar na presença de vocês e aprendendo um pouco mais sobre o Marajó, mergulhando nesse lugar encantado que é o Marajó e saber do trabalho de vocês mais ainda. Enfim, é muito incrível poder estar vivendo esse tempo e esse momento como uma travesti amazonense também, artista, vice-presidenta de uma associação de pessoas trans, e poder estar compartilhando desse acontecimento que é até a presença de vocês aqui. Então, agradeço muito pela vida de vocês, pelo trabalho e por essa força que vem do território marajoara, né, que não é só uma força do fazer por fazer, né, mas é uma força da vida, do espírito e do que a gente deseja, né, para o nosso futuro, que é o agora. Então, muito obrigada. Alguém mais? Boa noite. Estou aqui como intérprete, meu nome é Rose, e eu queria fazer uma pergunta para a Ágata. O que você... Porque, assim, começou com... Você contou, começou pequenininho e agora está grandão, fazendo todo um movimento ali naquela comunidade. O que você conseguiu perceber nesse processo, né, de pequeno até o grandão, de mudança social em relação ao preconceito, como você falou, não só a economia, porque vai movimentar, mas principalmente, sobretudo, pelo momento que a gente vive agora, né? Parece que tem muitos retrocessos, mas o que você conseguiu perceber assim, de contribuição social do evento para a comunidade LGBT da região? Como eu falei, começou com uma brincadeira, mas tomou uma proporção grande. E só tomou essa proporção porque teve uma ótima aceitação, não só o nosso município, mas como em outros lugares. Então, sempre a gente fazia eventos voltados para o nosso público, para ter mais visibilidade, mais respeito, mais aceitação. Então, da brincadeira para agora, por nossa realidade, que foi o 4º festival, foi maravilhoso, porque antes era pingadinho. Para a gente fazer, que era um concurso, para virar um festival, foi maravilhoso, porque as portas elas se abriram. Porque é muito difícil em outros municípios da nossa região, porque o nosso Marajó é composto por 16 ou 17, Ronaldo, municípios. 17. Tem lugares que as nossas manas não conseguem fazer nenhum jogo de futebol, e a gente conseguiu fazer um festival gigantesco, tomar essa proporção, que pessoas daqui do Sul se deslocaram só para ver o evento Rainha das Matas. Então, eu me sinto muito feliz de a gente estar indo no caminho certo, mostrando o que as manas do Norte é capaz de fazer em ano de COP. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, gente,
Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, de quem aqui participa também da nossa roda. E também gostaria de fazer um convite. Como eu disse no início, essa roda de conversa faz parte de uma programação paralela à exposição de Luiz Braga. E, além dessa roda, neste sábado, como o Ronaldo já trouxe, nós teremos uma oficina preservando conexões entre arte, educação e a cerâmica marajoara, com o Ronaldo Guedes e também Silene Andrade, que está aqui presente. É gratuita, ela vai acontecer no dia 17 e inicia-se às 3 horas. Então, é só chegar com 1 horinha antes, retirar a senha na nossa recepção e curtir essa experiência, né, e também a ampliar esse conhecimento, né, nutrir um pouco desse conhecimento tão importante, né, sobre a retomada da cerâmica marajoara, enfim, esse histórico. E eu acho que fazer aprendendo é uma boa forma, né, também. Também gostaria de convidá-los, temos algumas peças ali do Ateliê Arte Mangue, umas peças de Ágata, de Ronaldo, de Silene. Então, quero deixar o convite para vocês conhecerem e agradecer mais uma vez. Muito obrigado, boa noite, boa semana e espero reencontrar vocês em breve. Obrigadão.